Amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho do Reino seja propagado. E queridos, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E a palavra hoje, queridos, ainda prosseguindo com esse breve estudo no Evangelho em João, hoje veremos os versos 17 e 18 do capítulo 1 que nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E queridos, hoje eu quero tratar sobre o tema a glória da graça revelada em Cristo Jesus. A glória da graça revelada em Cristo Jesus. E amados, desde o início deste capítulo, João vem mostrando que o Verbo eterno estava com Deus, era Deus, criou todas as coisas, trouxe luz aos homens, foi rejeitado pelo mundo, mas concedeu adoção aos que creram em seu nome. E amados, entendam. Agora, João conclui essa introdução revelando que toda graça, toda verdade e conhecimento estão em Deus e se encontram plenamente em Cristo Jesus. O verso 17, queridos, João nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Queridos, perceba, João de forma alguma despreza a lei. Pois a lei, queridos, é santa, é justa e foi dada pelo próprio Deus. Agora, queridos, a lei revelou o caráter santo do Senhor, expôs o pecado humano e mostrou também a incapacidade humana de alcançar justiça própria. Contudo, amados, ela jamais teve poder para salvar. A lei, queridos, apontava para algo maior. A lei não salva, a lei condena. A lei expõe o pecado e aponta para algo maior, ou seja, Cristo Jesus. E amados, em Jesus, aquilo que era sombra encontra o seu cumprimento perfeito. Queridos, a graça e a verdade não são apenas ensinamentos trazidos por Cristo, mas a graça e a verdade são manifestadas na própria pessoa dele. Queridos, o Filho encarnado veio revelar esse favor imerecido de Deus aos pecadores e também cumprir perfeitamente tudo aquilo que a lei exigia. Ou seja, onde o homem pecou, Deus, Cristo foi perfeitamente fiel. Enquanto a lei, amados, revela a culpa do homem, que o homem não pode se salvar, Cristo revela a redenção. Enquanto a lei expõe a condenação, Cristo manifesta a graça abundante que justifica o pecador. Bendito seja Deus, queridos. O verso 18, amados,
aprofunda ainda mais essa revelação, pois diz: ninguém jamais viu a Deus. Queridos, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus, amados, é invisível, eterno, inacessível à percepção humana caída. Nenhum homem, por sua própria capacidade, amados, pode compreender plenamente a majestade divina. Porém, o Filho unigênito, Cristo, veio revelar perfeitamente o Deus Pai. Amados, Cristo é a revelação exata de Deus. Quem contempla o Filho, contempla o próprio caráter do Deus Pai. E, amados, entendam, em Cristo vemos a santidade de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua verdade, como também a sua glória. O Filho eterno, amados, que sempre esteve em perfeita comunhão com Deus Pai, tornou conhecida aos homens o Deus invisível. Isso nos mostra, queridos, que fora de Cristo não existe um verdadeiro conhecimento salvador de Deus. E, amados, a religião humana pode produzir conceitos sobre Deus, mas somente Cristo, o Filho, revela o Pai de forma perfeita, como também salvadora. E, amados, toda tentativa de conhecer Deus, ignorando Cristo, conduz às trevas espirituais. Queridos, João vem conduzindo exatamente para essa verdade. A luz veio ao mundo. O Verbo se fez carne. Sua glória foi contemplada. E agora o Pai é revelado plenamente no Deus Filho. E, queridos, o Evangelho não é apenas um chamado moral, mas o Evangelho, queridos, é essa manifestação perfeita da graça soberana de Deus em Cristo. Para quê, queridos? Para salvar pecadores incapazes de se aproximar de Cristo por si mesmo. E, amados, a glória da graça revelada em Jesus Cristo é esse coração da redenção. Pois em Cristo, amados, Deus não apenas fala ao homem, Deus se revela ao homem para reconciliá-lo consigo mesmo. E, amados, somente Cristo revela verdadeiramente quem Deus é. O homem natural, queridos, cria ídolos. Perdão, acabaram de me ligar, viu? Estão me ligando. O homem natural, queridos, cria ídolos conforme a sua própria imaginação. Mas somente Cristo, queridos, revela perfeitamente o Deus Pai. Quem deseja conhecer a Deus deve olhar para Jesus, pois toda a plenitude da glória divina habita nele. E em segundo lugar, queridos, a graça de Cristo é maior que toda a condenação da lei. A lei, amados, expõe o nosso pecado e a nossa incapacidade. Mas Cristo oferece a justiça perfeita ao pecador. A salvação, amados, não é conquistada pelo esforço humano, mas recebida pela graça abundante
revelada no Filho eterno. E em terceiro lugar, queridos, para finalizar, contemplar a glória de Cristo transforma profundamente a vida do crente. Quanto mais o cristão contempla a graça e a verdade revelada em Cristo Jesus, mais o seu coração é moldado à imagem do Salvador. E amados, a verdadeira vida cristã nasce de uma contínua contemplação da glória de Cristo revelada no seu Evangelho. E amados, essa é a glória da graça revelada em Cristo Jesus. Amém? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, ao Senhor todo louvor, toda glória e toda adoração. Pai Santo, que a Tua palavra alcance corações agora, que vidas sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Que o Senhor seja engrandecido nessa casa, que o Senhor seja engrandecido na vida deste meu irmão e desta minha irmã. Pai Santo, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.